Saúde do trabalhador, quando nós falamos, né, de saúde do trabalhador, nós estamos falando de uma situação muito complexa. Não é da atividade em si, não é isso, jamais vai ser. É relacionado sobre o que está por trás de tudo isso. Né? Existe um pilares bem densos, que a gente precisa compreender. Então, quando nós falamos em saúde do trabalhador, nós estamos falando de algumas situações que são muito importantes. Quando nós vimos todo o processo da história, se a gente for ver, o trabalho sempre foi penoso, etc. O trabalho, existem várias formas de você ter um trabalho em si, desde que seja remunerado, porque nós vivemos numa república, nós vivemos num país-estado democrático de direito, certo? E o poder emana do povo. Então, teoricamente, nós temos poderes representativos, seja ele executivo, legislativo, não do judiciário, mas que eles regem uma série de regras baseadas ao nosso bem, ou deveria ser, ao bem social como um todo, porque nós vivemos em um bem-estar social. E a saúde no seu conceito ampliado. E o trabalho, ele faz parte disso. Uma das partes. Assim como a educação, assim como a saúde, assim como os transportes, tudo o que envolve as condições e determinações sociais. O trabalho faz parte disso. Então, o trabalho não pode adoecer. Não pode estar presente no adoecimento. Tá, mas por que então o trabalho adoece tanto? Tem um fator importante. Vivemos no mundo capitalista. Se vivemos no mundo capitalista, o capitalismo por si só ele visa o lucro. Isso não é errado. A questão não é essa. A questão é quais serão os meios para que isso aconteça. Então, se você trabalha para ter bens financeiros, bens materiais, não tem nada de errado nisso. Agora, a que custo isso faz? Quanta sua saúde você deixa em relação a isso? Até que ponto, então, quem é que vai fazer esse regramento? Qual é a carga horária que você tem que trabalhar por semana? Existe uma legislação para isso? Existe. Então, se eu adoeci, o que eu faço? Qual é a relação? Então, a saúde do trabalhador é muito dinâmica, como a gente diz. Então, esses regramentos, a última legislação que fala a respeito desses regramentos, a portaria ministerial do 18, 23 e 23 de agosto. Aí a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e do Trabalhador, 2012. Percebam, é muito recente, onde se juntou tudo, porque a saúde do trabalhador, ela era muito dispersa, por assim dizer. Não existiu uma rede de atenção à saúde do trabalhador. Ela começou a se instituir somente em 2008, 2002, desculpe, a partir de 98 e 2002 com a RENASS, com a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, e culminou em 2012. Lá, nessa portaria, nessa política nacional, ela institui o que cada instituição deve fazer para a proteção da saúde e a segurança do trabalhador. Então, veja, quando se discute saúde do trabalhador, desde que nós vimos a história, desde lá, de 1900, desde quando era escravo, depois da questão da liberdade dos escravos, a questão latifundiárias, as questões trabalhistas, que culminou em 1940, a partir de 1935, principalmente 40 com Getúlio Vargas, consolidação das leis de trabalho, né? Em 1970, a questão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, existem várias situações que existem, que foram se juntando e culminou na política nacional. Mas quando a gente fala, porque ela é muito vasta, para poder estudarmos bem especificamente a política nacional. Agora, o que é importante a gente saber? Quando nós falamos de saúde do trabalhador, nós estamos falando de condição de saúde. Quando nós falamos de saúde do trabalhador, isso inclui todo mundo, nós temos que pensar primeiro o que é trabalhador em si. Existe o trabalho formal, o trabalho informal, o trabalho autônomo. Tá. Qual que é a relação disso? Trabalho formal, carteira assinada. Morreu o assunto. O que é isso? Ele garante os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. O trabalho informal, ele não lhe garante os direitos trabalhistas. Porque você está na informalidade. Esse é um ponto significativo quando a gente fala isso. Então, trabalho informal. Agora, você pode trabalhar de uma forma autônoma. O que é isso? Você trabalhar por você mesmo. Você ser trabalhador de você mesmo. Agora, você tem que estar registrado em alguma situação, como, por exemplo, o MEI, por exemplo. Ele garante-lhe direitos trabalhistas. Então, nós temos que... Esse faz parte do trabalho formal, autônomo, por exemplo. Agora, existem algumas características interessantes. O próprio servidor público mesmo, ele não se enquadra nos seus direitos trabalhistas, previdenciários e trabalhistas de uma forma geral, mas sim
por uma forma que a gente chama de... Ele tem regime próprio, como os militares, por exemplo. Mas, de uma forma geral, como eu disse, que a grande massa do braço, da força braçal brasileira, ela está relacionada às grandes empresas, por assim dizer. Existem empresas menores que movimentam significativa a economia brasileira. Mas, de uma forma geral, como vivemos no mundo capitalista, o objetivo é esse, que é produção. Até que custo a gente vai ter relacionado a isso? Então, existe dentro da saúde do trabalhador o que a gente chama de 3 pilares muito importantes, que é a saúde, SUS e a saúde complementar, como a gente viu lá em saúde coletiva, ou vamos ver depois, é o Ministério da Previdência, para questões de previdência social, propriamente dito, que faz parte da proteção social, muito importante, e o terceiro ponto, que é o Ministério do Trabalho. Tá, mas por que esses 3 são os grandes pilares? Existem outros? Sim, existem outros. Mas esses 3 são os que realmente conseguem reger e fazer o regramento e as legislações específicas da saúde do trabalhador. Por que disso? Porque nós temos que fazer com que a pessoa não adoeça. Então, nós temos que minimizar as ações, minimizar os riscos e os agentes de agravos à saúde do trabalhador, seja físico, químico, ergonômico, de acidente ou biológico, certo? Tem que minimizar ao máximo para que a pessoa não adoeça. Isso tudo tem regramento para isso. Nas 3 esferas, como a gente fala, né? Saúde, previdência e Ministério do Trabalho. Então, trabalhar sim, adoecer não. E caso haja, fazer com que haja uma prevenção, para que não haja o adoecimento. E caso haja, nós temos que saber e orientar o trabalhador, inclusive a gente, saber o que fazer. Então, esse slidezinho que está aí, ele é bem interessante, que ele trata de assistência, notificação e vigilância. Então, o que é isso? As 3 fazem isso. O que é assistência? Você assistir a pessoa. Em saúde, é você fazer com que ela se recupere. É fazer o quê? Com que a pessoa não retorne ao trabalho, mas sim retome a sua saúde. Na visão capitalista, o objetivo da pessoa, quando adoece, é fazer com que ela se recupere o mais rápido possível para que ela produza. Quando a gente pensa em saúde, o nosso objetivo a assistir não é para que ela retorne o mais rápido do trabalho, para que ela volte a produzir. Não, é para que ela estabeleça a sua saúde. Seja ela saúde no seu contexto ampliado. Isso é prestar assistência. Quando nós falamos em previdência social, nós estamos falando de assistência previdenciária, proteção social. Quem é que vai proteger essa pessoa enquanto ela não estiver trabalhando, porque ela está doente? Quem faz isso é a proteção social, quem faz isso é a previdência. E o Ministério do Trabalho, quando dá assistência, é o quê? É tentar identificar, como a gente fala, né? Eles vão tentar observar o porquê que essa pessoa ou esse grupo de trabalhadores estão tendo uma determinada doença. Isso é assistência jurídica e assistencial. A outra é a questão da notificação, muito importante. A notificação é o que? É notificar. A sociedade tem que saber que essa pessoa está doente e não ser invisíveis aos olhos da sociedade. Se uma pessoa adoece, nós temos que fazer um nexo se existe relação com o trabalho. Não. Seja na assistência, seja na saúde, desculpe, seja na previdência ou seja no trabalho, o Ministério do Trabalho. Então, quando nós falamos de notificação, é o quê? Anotar mesmo, é identificar isso. É o que nós estamos falando com a Covid agora, né? Notificar, tem que notificar, tem que notificar. Porque a sociedade tem que saber o que está acontecendo e não fazer o que a gente chama de subnotificação ou a não notificação. E não notificação é crime, inclusive. Né? Desculpa, é uma contravenção, não chega a ser crime, é uma contravenção do profissional de saúde, do profissional da Previdência e do profissional do Ministério do Trabalho, principalmente com os auditores do trabalho. Então, essa notificação é o quê? É saber o que está acontecendo, se notifica. Lembra que nós conversamos semana passada sobre as doenças compulsórias, que são obrigadas notificações? A lesão por esforços repetitivos é uma. As tendinites de ombro, as epicondilites, todas elas são lesões por esforços repetitivos. Você faz a anamnese bem feita, identifica, veja se há relação com o trabalho e tem que dar o sistema de notificação. Tá, mas como eu faço a notificação? Essa notificação é feita pela saúde, especificamente pelos postos de saúde, pelo Sistema de Identificação da Atenção Básica, que é o SIAB, e pelo SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos Compulsórios.
Esses sistemas, quem faz é o posto de saúde e os hospitais. Eles são obrigados a notificar. Quem faz isso na Previdência é o que a gente chama de perícia médica. E essa perícia médica, ela pode ser realizada de uma maneira física, com o médico perito, ou administrativo. O que é o administrativo? Quando a Previdência ela é notificada pela comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Então, alguém tem que preencher, o médico tem que preencher, qualquer um pode preencher, a própria pessoa, o sindicato pode preencher, o profissional de saúde pode preencher, o advogado, qualquer um pode preencher, e o médico tem que atestar a doença dele, só isso. E uma vez feita essa notificação, que pode ser feita online, o INSS, o sistema previdenciário, ele acaba percebendo isso. Então, a saúde já sabe, a Previdência já sabe. E o Ministério do Trabalho? Oi? Não, é porque está dizendo aqui para mim que vai dar menos de 1 minuto, vai fechar a reunião. Aí, só para... Eu acho que de repente era bom fechar para tu não entrar no assunto, porque está dando aqui menos de 1 minuto. Certo.